Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Show de bola, concurseiro. Boa noite a todos. Vamos lá, Operação Pemal, ó. Na mira, meu irmão, na mira, e vamos trabalhar ali o direito constitucional. Direito constitucional, como sempre, a disciplina mais fácil, a disciplina mais objetiva, só que a banca CESP já sabe como ela é, né? A gente chama de CESP, SEBRASP, é a mesma coisa, só mudou de nome só para enganar a gente, trouxe um nome gourmetizado, mas é a mesma banca, com aquelas picuinhas dela, aquela maldade que ela gosta de trazer para a gente, beleza? Então vamos lá, sem perder tempo, vamos trabalhar questões. Vamos trabalhar questões. Toda vez que a questão tiver uma informação complementar, eu trago para você, tá joia? Combinado assim? Então, pau na máquina. Acerca dos elementos processuais associados à ação de improbidade e aos remédios constitucionais, julgue o item a seguir. Se o responsável por ilegalidade ou abuso de poder for agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, a proteção do direito líquido e certo ocorrerá por meio de mandado de segurança. Exatamente. Exatamente. Vamos combinar assim? Eu vou fazer assim, eu vou dar um tempinho curto para você responder aqui no bate-papo, tá certo? Para você vir aqui e responder, tá certo? Então já vou dar aquele tempinho bem curtinho só para você responder, né? Então vamos lá. Olha só. Trabalhando aqui a questão mandado de segurança. Mandado de segurança era para proteger direito líquido e certo contra uma ilegalidade ou um abuso de poder. Se a banca chegar para você e dizer assim, ô aluno, ô concurseiro, o que é o direito líquido e certo? Direito líquido e certo é aquele que eu comprovo apenas por documentos. É aquele que eu comprovo apenas por documento. Papel. Você só apresenta papel. Você já tem que levar o papel. É o que a gente chama do seguinte, você já tem que levar a prova pré-constituída. Você não pode chegar numa ação de mandado de segurança e chegar e dizer assim, juiz, olha, eu estou entrando com essa ação de mandado de segurança e eu queria que o senhor mandasse um perito fazer uma perícia. Não, de jeito nenhum. Você já tem que levar tudo pronto, né? Aí você sabe que eu tenho um mandado de segurança individual, né? E eu tenho um mandado de segurança coletivo. O que a banca pode perguntar no coletivo seria o quê? Quais seriam, né, os legitimados para o mandado de segurança coletivo? Eu tenho um partido político com representação no Congresso Nacional, entidade de classe, sindicato, associação. Só que no caso da associação, eu tenho um período de pré-constituição dela, de criação, de um ano. Fechou? Tranquilidade? Estou dizendo a você, meu irmão,
É simplesinho. Direito administrativo, constitucional é simples, né? Vamos lá, segunda questão. Acerca dos elementos processuais associados à ação de improbidade, remédios constitucionais, julgue o item a seguir. Qualquer pessoa física ou jurídica é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Olha só, qualquer pessoa, não. Tem que ser o quê? Tem que ser cidadão. Tem que ser cidadão. Não é qualquer pessoa, tem que ser cidadão. Não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser cidadão. Ou seja, aquela pessoa que tem seus direitos políticos preservados. É uma das pegadinhas mais recorrentes em concurso público, né? Lembre-se que a ação popular, ela visa proteger 4 situações. 4 situações. Eu até brinco que seria PM ao quadrado, né? Seria PM ao quadrado. Por que PM ao quadrado? Porque são 2 P's e 2 M's. Matematicamente, olha, você que estuda matemática sabe que isso aqui não é igual, né, meu aluno? Você sabe que isso aqui não é igual. Isso aqui não é igual. Aqui, se eu fosse resolver isso aqui, seria aquela ideia, né? O quadrado do primeiro vezes 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, não é isso? Se fosse fazer o certo, era para ser assim, 2 PM, né? Agora sim, ficaria certo, né? Ficaria certo agora. Enfim, eu já manjei um tempinho de matemática. Eu sou formado em matemática, né? Eu sou formado em matemática lá no ano de 2000, há muito tempo atrás, só que depois eu me apaixonei pelo direito, aí me formei em direito e tudo mais, mas eu dei aula de matemática durante 14 anos, foi muito tempo dando aula de matemática, e hoje eu estou aqui com o direito porque eu me apaixonei pelo direito, porque é impossível não se apaixonar pelo direito, beleza? Então vamos lá. Então ele protege o quê? Patrimônio público, patrimônio histórico-cultural, moralidade administrativa e meio ambiente. São 4, né? São 4. 4. Por isso que eu chamo PM ao quadrado, que são 2P e 2M. Só para você lembrar, caso a banca tente colocar outro direito para ser protegido, sacou? Pegou essa visão? Então vamos lá. Olha só. Com base no texto da Constituição Federal de 1988, julgue o item seguinte. Para ter legitimidade ativa para impetração de mandado de segurança coletivo, o partido político deve ter representação no Congresso Nacional. Olha só, o partido político tem que ter representação no Congresso Nacional. Professor, o que seria, está certíssimo, né? O que seria ter representação no Congresso Nacional? O partido político tem que ter pelo menos um deputado ou um senador. Um deputado ou um senador. Tem que ter ou um ou outro, ou um ou outro. Não precisa ter os dois. Muito cuidado que quando a gente fala representação no Congresso Nacional, a banca ela pode chegar e fazer assim, ó. Ó que pegadinha boa que muita gente cai. Ó, vamos imaginar que a banca diz assim, ó, e o partido político deve ter representação, ó, deixa eu apagar isso aqui, ó. Pronto, isso aqui, ó. Imagina só que a banca diz assim, ó, o partido político deve ter representação nacional. E aí? Você marcaria essa questão como, no caso, como errada. Por quê, professor? Porque todos os partidos políticos devem obrigatoriamente ter representação nacional. É diferente representação nacional e representação no Congresso Nacional. Perfeito? De boaça. Seguindo. Olha aí, questão 4. Com base na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir. Depende de autorização do poder público o direito à reunião, ainda que pacífica, sem armas, em locais abertos ao público. E aí, meu aluno? Responde aqui. E aí? Questão errada. Questão errada. Eu não preciso de autorização. Eu não preciso. Agora eu tenho que ter o aviso. Segundo a nossa Constituição, eu devo obrigatoriamente avisar a autoridade pública. Então, olha só, meu direito de reunião é livre. É livre. Tem que ser em local aberto ao público, não pode atrapalhar outra reunião, eu tenho que fazer ali, não pode ter armas, tem que ser pacífica, não pode atrapalhar outra reunião,
tem que ser local aberto ao público. E veja, eu preciso fazer o quê? O aviso prévio e não pedir autorização. Agora, isso está previsto na nossa Constituição. Apesar de passar uns 3, 4 anos atrás, o STF, aí se a banca cobrar a jurisprudência do STF, você tem que lembrar disso. Que, para o STF, esse aviso prévio pode, olha a palavra que eu estou usando, ó, olha, presta atenção, para depois não tá pensando besteira aí, ó, pode ser dispensada, ó, pode. Não está dizendo que vai ser dispensado, não. Está dizendo que pode ser dispensado. Professor, e pode ser dispensado em qual hipótese? Desde que o poder público tenha ficado sabendo dessa reunião por outros meios. Vamos resolver? Vamos pensar assim. Eu quero fazer uma reunião e para dizer que o concurso público era para ter mais vagas. Vamos protestar para que o governador chame a gente. Vamos fazer um protesto. Isso é uma reunião. Eu informo nos grupos de WhatsApp. Tal dia, a tal hora, a avenida, aqui em Maceió, né? Fernandes Lima, que é uma das principais que tem aqui, será fechada para um protesto. Meu amigo, todo mundo fica sabendo, porque todo mundo vai evitar. Sempre é assim, e hoje é muito rápido a informação. Então, para e pensa comigo. A administração pública não ficou... Vai ficar sabendo. Vai, todo mundo vai ficar sabendo. Aí você diz, professor, então e por que esse aviso prévio? Porque é o seguinte, vamos imaginar que eu quero um apoio de um órgão de trânsito para fechar determinada rua. É por isso que eu devo fazer o aviso. O aviso prévio é para a questão de segurança, para que o governo disponibilize policiais, guardas municipais. Fez sentido para você? Tá de boa? Então, por isso que a questão aqui está errada, porque eu não preciso de autorização. Pela Constituição, eu tenho que fazer o aviso prévio. Perfeito? Seguimos. Olha lá. À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir, acerca dos direitos e garantias fundamentais. A manifestação de pensamento é livre, sim, sendo garantido também o anonimato. Opa, parou. Questão errada. É vedado o anonimato. É tão vedado o anonimato que, se você vai fazer esse concurso agora, vai ter inquérito policial. Daqui a pouquinho o professor Arthur vem aí com o processo penal. E lá no inquérito policial diz o seguinte, chega e fala o quê? Fala, olha, o delegado de polícia pode instaurar inquérito policial apenas com base em denúncia anônima? De jeito nenhum. Por quê? Por conta disso, meu aluno. É por conta da nossa Constituição, que veda o anonimato. O que é que ele vai ter que fazer? Fazer diligências para poder fazer o levantamento para saber se existe, de fato, essa ação criminosa, se houve, de fato, essa ação criminosa. Esse é o fundamento. Então, se a banca perguntar por que não cabe a instauração de inquérito policial com base em denúncia anônima, você diz por conta da nossa Constituição, que veda o anonimato. Beleza? Também veda o anonimato, meu aluno, por quê? A partir do momento que eu tenho conhecimento de uma notícia que, em tese, é anônima, como é que eu vou buscar uma reparação financeira, moral, material, se eu não sei quem foi que proferiu essas palavras? Então, se eu não sei quem foi que proferiu essas palavras, o que é que vai acontecer? Eu vou ficar de graça? Eu vou ser xingado? Vou ser humilhado? E eu não vou poder ter sequer uma reparação? Uma ação para que eu possa entrar com a ação para ter o meu direito de resposta, que é exatamente o que vem logo depois. Se alguém tiver o seu direito ferido, ele tem direito de resposta proporcional ao agravo. Tá tranquilo? Eu espero que eu esteja falando aqui numa velocidade tranquila. Eu espero que sim. Beleza? Tá comigo? Todo mundo comigo? Levanta a mão. Levanta a mão. Bora, todo mundo levanta a mão aí. Tá todo mundo comigo? Então pronto. Se tiver todo comigo, todo comigo não. Todo mundo comigo, vamos embora. Vamos continuar. Olha só. Eita questãozinha grande. Ó. Bruna. Ei, Bruna. Eita, Bruna. Tu vai me dar muito trabalho, Bruna. Vamos lá. Com 19 anos de idade, virgem, grávida, e Celso com 17 anos de idade, eu não sei nem se Celso é o pai, possivelmente deve ser o pai, né? Mas vamos lá, até agora não falou, né? Combinaram de subtrair bens de uma residência, cujos moradores estavam viajando. Bruna ficou responsável por vigiar a entrada da casa,
e pegar os objetos que Celso lhe entregasse pela janela. Quando Celso estava dentro da casa, foi surpreendido pela empregada da família e acabou por acertar-lhe a cabeça com um objeto pontiagudo, causando-lhe a morte. Eita, deu merda. Ele vai ser de boa, né? Porque é menor. Bruna somente tomou conhecimento do fato quando Celso lhe narrou o ocorrido ao chegarem com os objetos ao esconderijo. A partir da situação hipotética precedente, julgue o item a seguir. Sendo presa e dando à luz em presídio, Bruna terá o direito de permanecer com seu filho durante o período de amamentação. Exatamente. Aí você deve estar aí em casa pensando assim, ó, coçando eu coço a careca, né? Mas você deve estar coçando aí o cabelo, pensando assim, rapaz, por que a banca colocou esse monte de conversa aí? Vocês sabem que a banca CESP, ela pega uma história e dessa história ela faz várias questões. Já percebeu isso, né? Então é assim que ela faz, meu aluno. Ela pega uma história aqui e faz várias perguntas. Por exemplo, pode aí perguntar direito constitucional, como perguntou. Ela pode fazer uma pergunta do ECA, sim, porque eu tenho um menor. Ele pode perguntar sobre o direito penal, participação de menor importância, coautoria, se a Bruna ia responder ou não pelo homicídio causado pelo Celso, entendeu? Então é assim que a banca CESP funciona. Ela traz essa história e nessa história ela faz várias perguntas. Como nossa aula aqui é de direito constitucional, eu só vou abordar o tópico voltado a direito constitucional. Mas você viu, que eu acabei de falar, que a banca poderia abordar vários assuntos só com essa historinha aí. Tá tranquilo? Então aí eu não posso aí invadir as outras disciplinas, beleza? Então, depois quando você tiver outra aula, você pesquisa essa questão e procura lá a responder. A ideia é essa. O aluno também tem que fazer o seu trabalho, beleza? Vamos lá. Questão 7. A Constituição Federal de 1988 dispensa extenso tratamento quanto aos direitos e garantias fundamentais acerca desse assunto, julgue os itens a seguir. As associações são legitimadas para representar seus associados judicial e extrajudicialmente. Perfeito. Bastando, para tanto, previsão em seu estatuto ou ato de constituição. Quer dizer que as associações podem me representar e, para isso, só precisa dessa previsão no estatuto ou no ato de constituição? De forma alguma. Eu preciso da autorização. Então, elas só podem me representar se eu as autorizarem, né? Então, essa é o grande erro dessa questão. Lembrando que essas associações, elas podem ser dissolvidas e ter suas atividades suspensas. Para ser dissolvidas e ter as suas atividades suspensas, eu preciso de decisão judicial. Mas para elas serem dissolvidas, essa decisão judicial tem que ser transitada em julgado. Beleza? Pegou essa visão? Você está vendo? Olha, meu aluno, esse é o melhor. Eu me arrepio todinho. Porque esse é o melhor método de estudo de responder questão. É você responder a questão e forçar a sua mente para tentar lembrar mais alguma coisa. Sempre faça isso. Isso aqui, ó. É ouro, viu, meu amigo? Isso aqui é ouro. Essas coisas eu não falo para todo mundo, não. É porque esse é um dos meus métodos de estudo. Sempre quando eu respondo uma questão, eu paro, tento lembrar de mais alguma coisa. Na realidade, eu gosto de imprimir, porque eu sou velho, né? Eu gosto de escrever. É engraçado, eu tenho um tablet que pode escrever tudo, mas eu ainda não me acostumei a escrever. Eu gosto de papel, né? Eu gosto do cheiro de livro, eu gosto de livro, pegar o livro, cheirar, cheirinho bom, aí do digital. Então, eu gosto. Meus flashcards são de papel. Eu escrevo eles. Então, assim, é uma técnica, você é mais jovem, você nasceu na época da informática, mas assim, sempre faça isso. Respondeu a questão, sempre tente lembrar de mais alguma coisa. Se puder escrever, escreva. Se não puder falar alto, isso tudo ajuda na memorização, beleza? Então vamos lá, vamos seguir. Olha só, questão 8. Aí. A Constituição Federal de 1988 dispensa extenso tratamento quanto aos direitos e garantias fundamentais. Acerca desse assunto, julgue o item a seguir. A associação de pessoas para fins lícitos é garantida constitucionalmente. Perfeito, perfeito. Sendo vedada a interferência estatal no seu funcionamento. Parei, perfeito. Você está vendo que eu estou dando uma pausa? Estou fatiando e passando, ó. Fatiando e passando. Contudo, atenção. É possível a suspensão de suas atividades, desde que precedida de decisão judicial. A suspensão. Independente do trânsito em julgado. Acabei de falar isso.
acabei de falar isso. E a questão, meu aluno, já respondi, ficou o quê? Correta. Ficou correta. Olha aí. Essa é a importância desse reforço. Eu chamo isso de reforço cognitivo. É você sempre reforçar, buscar mais informações. Né, amigo? Para você recuperar isso no dia da prova. É show de bola. Show de bola. Vamos lá. Questão 9. A Constituição Federal de 1988 dispensa extenso tratamento quanto aos direitos e garantias fundamentais. Acerca desse assunto, julgue o item a seguir. Admite-se extradição de brasileiro naturalizado. Sim, naturalizado sim. O que é vedado é o nato, né? O nato não pode. Em caso de crime comum, desde que este tenha sido praticado antes a naturalização. Oh, que questão linda, papai. Que questão linda. Então vamos lá. Quando eu falo em extradição, deixa eu abrir aqui uma tela. Olha só. Quando eu falo em extradição, que é a pessoa, eu mandar uma pessoa para fora do meu país, ou seja, do Brasil, para que lá fora ela seja responsabilizada criminalmente. Isso aí é a chamada extradição. A extradição do brasileiro nato é vedada, em qualquer hipótese. Só que pode a extradição do brasileiro naturalizado em duas situações. Em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, e também em envolvimento, vou botar assim de uma maneira bem simples, com o tráfico de drogas. Tráfico de drogas. E essa questão do envolvimento do tráfico de drogas não importa, pode ser antes ou depois da naturalização. Não importa. Pode ser antes ou depois da naturalização. Se envolver o tráfico de drogas, porque é o seguinte, meu aluno, pare e pensa comigo. Eu me naturalizei brasileiro para facilitar o tráfico internacional de drogas. Então, meu amigo, você vai pegar o beco. Agora, o nato, não. Agora, veja só. Eu sempre, quando eu dou essa aula, no online, eu termino não recebendo. A questão da aula presencial é que o aluno ele pode fazer aquela pergunta na lata. E eu dando aula sobre esse tema, antes de estar fazendo essa live aqui para você, um aluno chegou para mim e perguntou assim: eu disse, professor, mas se o cara é brasileiro, foi para fora, chegou lá, cometeu um crime e correu para o Brasil, ele sendo brasileiro nato, ele vai ficar por isso mesmo? Não, meu aluno. Veja, esse cara que cometeu o crime fora, ele vai vir para o Brasil e, a depender da situação, ou seja, a depender do caso concreto, ele vai ser responsabilizado de acordo com a lei brasileira. Isso está previsto lá no artigo 5º, 6º e 7º, artigo 5º e artigo 7º do Código Penal, que é sobre a extraterritorialidade. Aí eu posso utilizar o Código Penal nesse caso, mas ele não vai ficar impune, não, ele vai ser responsabilizado. Só que eu tenho requisitos. Eu tenho que saber se o que ele fez lá é crime aqui, né? Se ele já foi julgado lá ou não, entendeu? Então, existem várias coisas que é já para o ramo do direito penal. Inclusive, está no seu edital, certo? Então, sugue isso do professor de direito penal de vocês, beleza? E sugue essas informações para tentar resolver essa situação. Só que eu já estou adiantando que, nesse caso, o cara não fica impune. Ele vai ser responsabilizado aqui no Brasil. Beleza? Vamos lá. Com base na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir. As polícias militares estaduais subordinam-se aos governadores dos seus respectivos estados. Aí você diz, ei, professor, eu acho que essa questão aí foi a questão para o cara não zerar. Pois é, meu aluno, essa é a questão para o cara não zerar. Muito tranquila, né? Tanto as polícias militares, quanto o Corpo de Bombeiros, quanto as polícias civis, elas são subordinadas aos governadores dos respectivos estados. Beleza? Vamos lá. Questão 11. Com base na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir. Os cargos públicos somente serão acessíveis aos brasileiros que cumpram requisitos legais, sendo vedada a investidura de estrangeiro. Olha só, atenção aqui, viu? Atenção, aqui a questão está o quê? Está errada, né? Existe a possibilidade dos estrangeiros também terem o quê? Acesso a cargos públicos. Existe uma lei que autoriza que estrangeiros possam ocupar cargos públicos aqui no Brasil.
normalmente é para esse ramo de pesquisa e ensino. Normalmente são nas universidades, beleza? Mas existe sim essa possibilidade. Vamos lá, vamos seguir? Questão 12. Com base na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir. A decisão do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional que decretar o estado de sítio vinculará o presidente da República. E aí? Você sabe que o estado de sítio e o estado de defesa, antes de serem decretados ou solicitada a decretação, né, eu preciso o quê? Ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. E esses conselhos, a opinião deles é discricionária do presidente da República. Ou seja, o presidente ele tem que ir lá e ouvir e não escutar. Sacou? Você percebeu a diferença? Então, veja, ele é obrigado a ir lá, ó. Ó, beleza, tô ouvindo vocês. Mas porra nenhuma, eu quero decretar guerra. Acabou. Pronto, entendeu? Então a ideia é essa. Eu fico pensando assim, o Trump, né? O presidente dos Estados Unidos chegando, ouvindo. Imagina só se fosse na mesma regramento. Né? Ó, eu tenho que vir aqui ouvir vocês para que eu tô querendo decretar guerra ali contra o Irã. Não, presidente, não é bom fazer. Ah, porra nenhuma, quem manda aqui sou eu mesmo. Pronto, olha, e aí, meu irmão. Então, veja, na realidade, a decisão do Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, é apenas o quê? Não vinculativa, ou seja, não vincula o presidente. Né? Não vincula. Mas ele é obrigado a ir lá ouvir os caras. Lembrando que o estado de defesa, o presidente da República decreta o estado de defesa. E o estado de sítio, S de sítio, o presidente solicita a autorização para decretar. Mas lembre-se, os dois casos, quem decreta é o presidente da República. Quem decreta é o presidente da República. Beleza? Questão 13. Com base na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir. Os direitos e garantias fundamentais previstos pela CF têm aplicabilidade direta, imediata e integral. Olha só que questão maldosa da banca CESP, por isso que ela está errada. Veja, os direitos e garantias têm aplicação imediata. É isso que está previsto na nossa Constituição. Aplicação imediata. Ou seja, eu não preciso de normas regulamentadoras para exercer meus direitos e garantias fundamentais. Por isso que é chamado de aplicação imediata. Essa questão de aplicabilidade direta, imediata e integral, ela não se refere apenas aos direitos e garantias fundamentais. Isso aí é o que a gente chama de eficácia das normas constitucionais. Ou seja, de todas as normas. É a teoria da eficácia das normas constitucionais de Celso de Mello, não, esqueci o nome do danadinho. Eu esqueci o cara que criou essa teoria, né? Esqueci o nome do danado, falo Alfredo, não, eu sei que é com a letra A, enfim. É o seguinte, ele fala sobre a eficácia e a aplicabilidade das normas constitucionais como um todo. Como é que essas normas, aí por isso que eu tenho normas de eficácia plena, contida e limitada. Aí sim, eu tenho essas três classificações, mas os direitos e garantias constitucionais, eles têm a aplicação imediata, ou seja, eu não preciso de uma norma regulamentadora. Com uma pegadinha sutil, derrubou muita gente na época, muita gente veio, professor, cabe recurso. Não, meu amigo, cabe recurso não, são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes, os alunos ficam malucos. Beleza? Vamos lá, questão 14. Com base na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir. Atendendo os requisitos constitucionais exigidos, é permitida a elegibilidade ao militar alistável. Olha só que questão simplesinho, perfeita e perfeita, perfeita. Veja, o militar alistável, ele, se tiver mais de 10 anos de serviço, ele será agregado pela autoridade superior e se ele vencer a eleição, ele vai para a inatividade no ato da diplomação. Certo? Ele vai para a inatividade no ato da diplomação. Isso se ele tiver mais de 10 anos de serviço.
Se ele tiver menos de 10 anos de serviço e ele disser assim, comandante, eu quero eu quero me candidatar, o comandante já vai mandar ele para inativo. Professor, e qual é a diferença dos dois? A diferença é que se o militar tiver mais de 10 anos de serviço, se ele for para, ele vai para ser agregado é ser afastado do serviço. Se ele perder as eleições, ele volta a ser militar. Ele volta ao serviço, simplesmente isso. E se você tiver menos de 10 anos de serviço, não tem essa boquinha. Menos de 10 anos de serviço, não tem essa boquinha. A partir do momento que você fala para o comandante que não quer se candidatar, ele vai dizer, você quer a vida política? Então tchau, meu irmão, deixa a polícia, deixa o bombeiro e vá-se embora. Deixa o exército, deixa a marinha, a aeronáutica. Beleza? Fechou. Vamos seguir. Questão 15. Com base nos dispositivos da Constituição Federal de 1988, acerca dos direitos e garantias fundamentais e da segurança pública, julgue o item subsequente. É vedada a utilização como prova de crime de arma de fogo com numeração raspada, apreendida durante a invasão desautorizada à residência do investigado. Olha só que interessante essa pergunta aqui. A polícia invadiu uma casa sem obedecer os ditames constitucionais. Flagrante delito, socorro, prestar socorro, caso de desastre, com autorização judicial durante o dia. Chegando na casa, encontrou uma arma com a numeração raspada. Essa arma pode servir de prova de crime? Não. Porque entra naquela regra das provas ilegais que são proibidas pela nossa Constituição e todas as decorrentes dela. É o que a gente chama de fruto da árvore envenenada. Beleza? Então, nesse caso, a questão ficou perfeita, linda e maravilhosa. Muito boa essa questão. Olha só. Com base nos dispositivos da Constituição Federal de 1988, acerca dos direitos e das garantias fundamentais e da segurança pública, julgue o item subsequente. Ao agente que tiver praticado fato criminoso, será garantido o privilégio contra a autoincriminação, isto é, o direito de manter-se em silêncio. A nossa Constituição, ela faz o que com relação a isso? Ela admite. A nossa Constituição, ela chega e diz assim, olha, o preso tem o direito, inclusive, ao silêncio. E é isso que está sendo julgado agora no STF. Né? E o policial, a partir do momento que abordar o preso, né, ele já tem que dizer. Isso aí é chamado de Código de Minerva. E você deve ter escutado algumas vezes nos filmes americanos. Quando o pessoal prende nos filmes americanos, o pessoal diz assim, você tem o direito de permanecer calado. Tudo que você falar poderá e será usado contra você em um tribunal. Você já deve ter ouvido isso aí nos filmes americanos. Pronto, isso aí é chamado de Código de Minerva. E é isso que o STF está votando. Se toda vez que o cara estiver sendo preso, a primeira atitude do policial vai ser dizer que ele tem o direito de permanecer calado. A partir do momento que, se o policial não falar isso, a prisão vai ser considerada ilegal. É isso que vai estar sendo julgado. Ainda não saiu a decisão, ainda parece que, se não me engano, o Gilmar Mendes pediu vista. Então, daqui que ele venha ver, isso aí vai demorar um tempinho, beleza? Mas sigamos acompanhando. Sempre essas coisas, sempre eu estou acompanhando. Tá de boa? Vamos seguir? Vamos lá. Questão 17. Com base nos dispositivos da Constituição Federal de 1988, acerca dos direitos e das garantias fundamentais e da segurança pública, julgue o item subsequente. Sob pena de configurar ofensa à liberdade, o exercício da manifestação de pensamento fica afastado de apreciação judicial. De forma alguma, a minha manifestação de pensamento jamais ficará afastada da apreciação judicial. Então, se fosse assim, eu podia falar qualquer coisa e não seria responsabilizado de maneira alguma. Não, claro que não. Muito tranquilo. Lembre-se que eu trouxe questões de nível médio, da banca CESP, ali dentro do que ela pode trazer para a gente na prova. Então, se você está achando que essas questões estão fáceis, show de bola, meu aluno. Show de bola. Isso significa que você vai gabaritar o direito constitucional, porque aqui é o nível mais ou menos que ela cobra ali para o ensino médio. Beleza? Vamos seguir? Questão 18. Com relação ao rol dos direitos fundamentais previstos na CF,
e aspectos relativos à sua correspondente efetivação, julgue o seguinte item. O habeas data constitui instrumento que visa efetivar o direito ao acesso à informação. Sim, falou em data, data é informação, ó, no âmbito de qualquer entidade pública, sendo cabível tanto para a obtenção de informações quanto para a correção de inexatidões de dados da pessoa do impetrante. Exatamente. É obter informação, corrigir informação, certo? Aí aqui pode gerar uma dúvida para você nisso aqui, ó. Ou mesmo de seu familiar falecido. Veja, exatamente, exatamente. Quando minha mãe faleceu, a gente precisou ter acesso às contas bancárias, ter acesso a alguns dados operacionais. Olha só, aí quer dizer que ela faleceu, eu não vou ter acesso? Claro que eu tive. Só que isso aí eu tive que fazer no âmbito judicial, eu tive que entrar na justiça para poder ter acesso a essas informações, que é exatamente o que o habeas data faz. O habeas data é uma ação judicial, entendeu? É uma ação judicial gratuita. Beleza? Só para você. Então, se o cara tivesse ligado, muitos alunos ficaram na dúvida nessa questão, por conta dessa questão aí do militar falecido. Sabe por quê? Porque o habeas data diz assim, que é informação da pessoa do impetrante. Entendeu? Da pessoa do impetrante. Mas a lei que regulamenta o habeas data traz essa possibilidade também do familiar falecido. Ele não tem voz. Não tem como. Sacou? De boaça? Vamos partir? Questão 19, calma, partir para 19, não é ir embora não, calma, respire, respire. Vamos lá. No que se refere ao direito constitucional, julgue o item a seguir. Admite-se exceção ao dever do sigilo bancário quando utilizado para ocultar a prática de crimes. Claro, eu não posso utilizar... Ai, eu estou aqui metendo pau no crime, lavagem de dinheiro, pitando o zaralho, e de repente, não posso não mexer nas contas dele não, que é tudo sigilosa. Ai, meu Deus, de jeito nenhum, porra nenhuma, oxe. E é assim, é? Aí de jeito nenhum, vai lá o COAF, né, você é o COAF, então cuidado com esses piques que você fica recebendo aí, que o COAF tá de olho, viu? Aí, ó, o COAF vai lá e, o Ministério Público, pedindo ali para o juiz fazer essa quebra, né? Então tá aqui exatamente questão perfeita e maravilhosa. Vamos seguir? E, considerando as disposições constitucionais aplicadas ao direito processual penal, né, julgue o próximo item. Veja. Segundo a Constituição Federal, né, de 1988, sumiu aqui, voltou, o preso tem o direito de conhecer a identificação dos responsáveis pelo seu interrogatório policial. Show de bola, meu aluno. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Opa, já é marcando errado, ó. Vou corrigir aqui. Questão certíssima. Muita gente, quando lê esse dispositivo da nossa Constituição, chega e diz assim: é um absurdo o preso saber quem é o responsável pela minha prisão, ter que identificar. Meu aluno, se você nunca me ouviu falando isso, você vai ouvir agora. Quando a nossa Constituição fala preso, a gente não está falando de preso condenado, preso bandido, preso que já está morrendo na prisão. Não, não, não. Quando a Constituição fala preso, está incluído eu e você. Mas, professor, eu não cometi nada, eu não cometi nenhum crime. Calma, meu aluno. Respire. Veja, eu sou da polícia. Você está passando na rua. Eu achei você suspeito. E digo, bota a mão na parede. Pergunta a você. Naquele momento, você tem a liberdade de ir e vir? Responda. Tem a liberdade de ir e vir? Não tem. Você não tem. Então você é considerado preso, meu aluno. Aí eu vou mais além. Na hora que eu estou fazendo a revista pessoal, eu dou uma tapa, uma mãozinha desse tamanho aqui, dou uma tapa aqui, ó, na sua cara. Beijo. Pergunta a você. Vai querer saber quem foi, não? Bateu em você, não? Fala a verdade. Ou você ia dar o outro lado? Tá entendendo? Então, quando a nossa Constituição fala preso, ela está querendo dizer para você que é qualquer pessoa que teve seu direito de liberdade de ir e vir cerceado pelo Estado. Eu vou contar um fato bem rápido, só para você entender. Meu sobrinho, ele passou no concurso aqui em Alagoas, ele é de Garanhuns também, passou no concurso aqui em Alagoas e alugou um apartamento. Quando passou no concurso, alugou um apartamento
E beleza, tava lá de boa, mas espera 5 horas da manhã. O pessoal batendo na porta dele. Bu, 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 bu. Quando bateu na porta dele, na hora que ele abriu, um cara encapuzado. Um cara encapuzado. Ele pensava que era assalto, fechou a porta. O que é que os caras fizeram? Derrubaram a porta. Era quem? Era a polícia. Só que os caras estavam encapuzados. Reviraram a casa dele todinha, procurando droga, procurando não sei o quê, procurando não sei o quê. Foi pra lá, foi pra cá, foi pra lá, foi pra cá. Isso ele no chão. Os caras deitaram ele no chão, ficaram em cima dele no chão. E os caras revirando a casa todinha. Revirando a casa todinha. Não acharam nada. Foi quando perguntou, olhou pra foto do cara que ele estava procurando, olhou, meu sobrinho é da minha cor. Olhou pra foto do cara, o cara era um galego. Tu viu? Poxa, ó, não é ele não, pô. Qual é o seu nome? Aí meu sobrinho falou o nome dele. Eita, não é ele não. Você faz tempo que você mora aqui? Não, mudei mês passado. Olha só, os caras estavam na casa errada. Aliás, era a casa certa, só que era do antigo morador. Eu pergunto a você, nessa situação, seria interessante saber quem foi o... Porque a gente não ficou sabendo, os caras estavam tudo encapuzado, estavam descaracterizados. Depois, quando eu peguei as câmeras, peguei a placa do carro, eu fui procurar saber quem era e descobri que tinha sido a segunda seção da polícia militar, junto com alguns agentes da polícia civil. E assim, fui procurar a reparação, sem sombra de dúvida. Fui procurar consertar a porta e tudo mais. Fui procurar saber quem tinha sido. Sem dúvida. Entendeu? Então, essa garantia está prevista na nossa Constituição é exatamente por conta disso. Certo? Então, quando a gente fala preso, muita gente tem a visão de achar que é preso condenado, preso bandido. Certo? Então, quando você se tornar policial, faça as coisas todas dentro da legalidade. Você passa a sua vida todinha na polícia sem ter problema com nada. Como eu passei, como vários amigos passaram. Beleza? De boa? Então, meu aluno, bons estudos, foco nessa preparação, estude bastante e venha-se embora aqui para Alagoas, que é o melhor estado do Brasil. Beleza? Vibrando. Até a próxima. Boa noite a todos. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo! Fala concurseiro, fala concurseira, professor Gabriel Santos, passando para iniciar aqui mais uma aula focada no direito processual penal militar, ok? Dando início aqui ao nosso Operação PM Alagoas, tá? Para você que vai fazer aí a PM de Alagoas, essa aula é super importante para você, tá? O foco da nossa aula aqui vai ser basicamente trabalhar os aspectos relacionados aqui ao nosso direito processual penal, tá? A gente vai trabalhar aqui o penal militar, beleza? O processo penal militar, para ser mais exato, tá? Vamos trabalhar o nosso Código de Processo Penal Militar, né? Para você que vai fazer aí o concurso da PM Alagoas, né? O professor Lucas Neto já avisou, né? Já avisou que a tribo, né? A gente vai estar por aí, tá? Nós estaremos aí, salvo engano, Maceió, né? Beleza? Então, vocês não perdem por esperar, né? Nossa mega revisão de véspera aí, tá? Juntamente com vocês, com contato com vocês, ajudando vocês a pegar os últimos detalhes antes da prova, tá? Mas agora o foco é aparar as arestas, é um concurso que deu bastante tempo, né? Deu bastante prazo para você que quer se preparar, para você que está estudando, que quer aparar as arestas, que quer ali, de alguma forma, né, melhorar o seu desempenho, tem tempo. Tem tempo, tá? Mas para isso você tem que estudar com direcionamento. E é isso que a gente está fazendo para vocês. A gente está apontando aqui as principais informações. Eu vou mostrar para você aqui dentro do processo penal a resolução de algumas questões recentes,
da sua banca para você perceber o que ela mais gosta de cobrar dentro da parte de processo penal militar, tá? Então, o foco agora vai ser trabalhar aí estas informações. Então, quero fazer aquele pedido de sempre, tá? Se possível, deixa o like aqui, deixa o like, tá? Deixa o like, pois nós estaremos juntos com vocês até depois da posse. A gente tem aula de manhã, de tarde, de noite, madrugada, a gente vai estar sempre junto com vocês, tá? Nessa operação de hoje, a gente vai contar agora com a parte de processo penal militar, tá? Não sei quem vai vir depois de mim, certo? Mas a gente sempre monta aí uma equipe fortíssima para as nossas operações, beleza? Se você quer se preparar de verdade para esse concurso da PM Alagoas, você não pode deixar de aproveitar aí os nossos cursos, tá? Até porque a gente sempre faz aquela situação mais direcionada, tá? Vamos ter a mega revisão de véspera. Para quem não conhece, tá? Aconselho a pesquisar. Dê uma olhada no YouTube nos últimos lançamentos ligados ao último tiro, tá? Que a gente tem mania de acertar as informações da prova no último tiro e quando junta com a mega revisão de véspera, você já sabe que você vai fazer uma excelente prova, tá? A gente tem mania de acertar as informações da prova no último tiro na mega revisão de véspera. Então não fica de fora, tá? Dica de amigo. Vem comigo. Bora lá. A partir de agora a gente vai iniciar nossa resolução de questões, tá? Quero agradecer a presença de vocês. Meu boa noite, sintam-se abraçados, tá? Estaremos juntos agora com a nossa resolução de questões ligadas ao processo penal militar. Peguei as principais informações. Primeiro, peguei as questões mais recentes, tá? Cobradas pela tua banca. Vou trabalhar com vocês aí para ficar mais claro o seu entendimento, tá? Daquela forma mais detalhada, mais trabalhada, mas montando ali aqueles esqueminhas que ajudam na hora da resolução de questões, beleza? Trabalhando aí aspectos que são importantes para você. A banca, ela tenta confundir, tá? Principalmente situações mais conceituais, certo? Você tem que ter o direcionamento, você tem que saber o que a sua banca mais cobra, porque senão você vai estar treinando de forma errada, e a gente não quer que isso aconteça, tá? Então o foco aqui vai ser te ajudar a acertar esse tipo de questão na sua prova, beleza? Então, sem mais papo, pegue papel e caneta. Me chamo Gabriel Santos, sou policial militar do estado do Ceará. Pouco tempo atrás eu estava na mesma situação que vocês. Sei que é difícil, sei que é doído, sei que é pesado, sei que é cansativo, mas se você não desistir, uma hora vai chegar a sua vez. É só você lembrar, tá? Que quando eu falo de uma pessoa disciplinada, eu estou dizendo que é aquela pessoa que tem constância, que mesmo cansado está lá, que mesmo sem vontade faz. Disciplina vence o talento, tá? E você tem que colocar isso na sua cabeça, beleza? Vem comigo, vamos lá começar aqui a nossa aulinha, trabalhando aqui essa parte ligada ao nosso processo penal militar, certo? O foco aqui vai ser trabalhar o processo penal militar, ok? Olha a primeira questão aí na sua tela, acompanhe. Julgue o item seguinte conforme o Código de Processo Penal Militar e o entendimento do STM. Presta atenção, ó. A ação penal militar é pública e poderá ser promovida por denúncia do Ministério Público ou do Juiz Federal. Pessoal, muito cuidado com esse tipo de questão, tá? Questão direta demais, pode ter algum erro escondido, tá? Vamos de novo, ó, presta atenção. A ação penal militar é pública e poderá ser promovida por denúncia do Ministério Público Militar ou do Juiz Federal Militar. Vamos lá. Toda vida que eu for falar em relação à ação penal, tá? Aí você tem que tomar bastante cuidado, tá? Principalmente quando a gente fala em relação a esses critérios ligados aqui à própria ação, ó. Por quê, professor? A gente tem alguns pontos a serem observados. Falou em relação à ação penal militar. Nem sempre, escuta o que eu estou falando, tá? Nem sempre a banca vai trazer uma questãozinha direta desse jeito, tá? Nem sempre ela traz uma questão direta desse jeito. Mas vamos montar aqui uma informaçãozinha para vocês, tá? O que é que eu quero que você entenda? Toda vida que eu for falar em ação penal militar, você lembra da figura do Ministério Público, certo? Você lembra da figura do Ministério Público. Só que eu tenho algumas especificações conceituais, basicamente, que as bancas tentam trocar. Eu vou montar para você aqui um esqueminha para a gente trabalhar aqui essa parte ligada ao processo penal militar, trabalhando aí a parte da ação penal. Professor, ação penal cai em prova? Cai. Ação penal é algo que a banca costuma trocar as informações? Sim, tá?
mas você tem que conhecer ali qual é a natureza dessa ação, beleza? Normalmente, a banca vai tentar dizer que uma ação privada existe no CPPM, tá? Mas diferente do CPP comum, vou até colocar aqui, ó. Foi mal, pensei que estava escrevendo, agora foi. Agora sim, foi mal. Perdão, povo. Pensei que estava escrevendo, deu uma travadinha aqui. Mas vamos lá, voltamos, ó. A ação penal, diferente ali do CPP comum, diferente do CPP comum, a ação penal aí, diferente do CPP comum, tá? Ela vai ser pública e incondicionada, independente da situação. Aí tu guarda assim, ó, toda ação penal, ela será pública e incondicionada. Ela será pública e incondicionada. Incondicionada. Tá? Aqui é uma ação que vai ser promovida exclusivamente pelo Ministério Público, tá? No caso, o MPM. Promovida exclusivamente pelo Ministério Público. Tá, ó. O nosso Ministério Público Militar, tá? Aí a própria doutrina, a jurisprudência, né, fala que embora o CPPM ele seja silencioso, admite a sua existência com base na Constituição Federal, tá? Em relação à ação penal privada. Mas eu tenho que entender que ainda assim nessa situação, né, caso o MPM perca o prazo para oferecer a denúncia, a gente pode ter ali aquela ação privada, né, mas não está escrito, propriamente dito, no Código Penal Militar. Então você tem que tomar cuidado. Se a banca fala de acordo com a doutrina ou pergunta de forma genérica, não está previsto, tá? Não está previsto. Agora, se ela pergunta de acordo com a jurisprudência, com a doutrina, aí você fala, não, pode ter uma ação privada. Então é jogo de cintura para responder as questões de prova, tá? Sei que pode parecer coisa de outro mundo, mas na hora que as questões vão cobrando, quando você vai entendendo, quando você vai respondendo questão, é por isso que eu falo, treino é treino e jogo é jogo, mas se você não treina, você não joga bem. Você tem que treinar, você tem que ganhar essa malícia, tem que ter esse jogo de cintura na hora de resolver as questões de prova. Então, ação penal, a regra, tá? Para o CPPM é essa aqui. Essa que a gente está trabalhando, tá? Essa regrinha básica aqui que a gente está trabalhando. Professor, estou conseguindo entender, estou conseguindo compreender. Bora voltar para a questão? Bora voltar para a questão. Simbora, ó. Olha a questãozinha aí na sua tela. Voltei. Julgue o item seguinte conforme o Código de Processo Penal Militar e o entendimento do STM. A ação penal militar é pública e poderá ser promovida por denúncia do Ministério Público Militar ao juiz federal militar. Aqui a banca perguntou, né, de uma forma bem clara, tá? Aqui a banca perguntou de uma forma bem clara, ó, se essa ação penal militar é pública. Tá, ó, dizendo que é pública e dizendo que pode ser promovida. Aí olha isso, por denúncia do Ministério Público Militar ou do juiz federal militar. Você é uma pessoa inteligente, não é? Você é uma pessoa inteligente, tá? Aí o que é que eu disse para você aqui? Que é uma ação que é promovida exclusivamente pelo Ministério Público Militar. Coloquei aqui no nosso esqueminha, tá? E detalhe, uma vez promovida não vai poder retirar, tá? Ela é pública e somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público Militar, ok? Beleza? Aí vamos lá. A regra que a gente trabalhou, ela é incondicionada, só pode ser promovida pelo MPM. A exceção, a gente tem ali a ação penal pública condicionada à requisição, tá? Beleza? Militar relacionado ao ministério que estiver subordinado, civil, Ministério da Justiça, tá? A gente pode ter ali uma ação privada subsidiária da pública no caso da inércia do Ministério Público. Mas preste atenção, aquilo que eu disse para você. Isso não está escrito no CPPM,
O CPPM ele é silencioso em relação a essa figura, tá? Então você tem que tomar cuidado com esse tipo de questão. Mas essa questãozinha aqui ela foi bem direta, né? Ela perguntou sobre a situação ligada aí à ação pública, beleza? É pública? É. Agora quando fala que pode ser pelo Ministério Público ou juiz federal militar, tá errado. Tá errado. Tá errado por quê, professor? Por conta disso aqui, ó. Tu sempre guarda no teu coração, tá? A ação aqui, a ação penal militar, ela vai ser exclusiva do Ministério Público Militar. Tu não me erra uma questão dessa não, tá? A gente bateu na tecla várias vezes, inclusive no nosso curso, tá? Inclusive nas nossas aulinhas. Beleza? Tranquilaço? Então você tem que tomar bastante cuidado em relação a isso daqui, certo? Opa, deu uma travadinha aqui. Calma, vamos na paciência. Vamos lá. Aê, voltou? Voltou, simbora. É isso aí, né, povo? Quem sabe faz ao vivo. Acontece, tá? Acontece, alguns probleminhas técnicos. Vamos lá, ó. Questão de número 2. A respeito do inquérito policial militar previsto no Código de Processo Penal Militar, julgue o item. Bora lá. Vamos ver o item aqui que a banca está pedindo. As testemunhas e o indiciado poderão ser ouvidos durante o dia ou durante a noite, ainda que inexista caso de urgência inadiável. Aqui a banca já está falando em relação às testemunhas, tá? Questão aí das testemunhas serem ouvidas. Aí ele ainda fala assim no final, ainda que inexista caso de urgência inadiável. Pessoal, a inquirição, ela deve ser feita pelo dia, tá? O durante a noite aqui, ó, durante a noite aqui, não vai acontecer sempre, beleza? A preferência é o dia, entre as 7 e 18 horas do dia. Tá, ó, das 7 às 18 horas. Então, a preferência é que a gente tenha essa situação aqui, entre 7 e 18 horas. Então, aqui, ó, para ter aqui essa oitiva, tem que ser entre as 7 e as 18. Professor, então quer dizer que nunca vai poder ser feita à noite? Existe exceção? Existe. Só que a banca matou a exceção, tá? Em casos excepcionais, a gente pode ter aqui em outro horário, tá? Mas só vai ser admitida em caso de urgência inadiável. Aí a banca matou aqui a exceção, ó. Ainda que inexista. Tá de sacanagem? Não, só é admitida fora desse horário de 7 e 18 em caso de urgência inadiável, tá? E detalhe, essa circunstância aqui, ó, de urgência inadiável, ela tem que estar fundamentada, apresentada, tem que constar, tá? Na respectiva formulação, beleza? Isso aqui já está no próprio Código de Processo Penal Militar, beleza? Isso daqui está expresso no Código Penal Militar, artigo 19 do Código Penal Militar. Tá, ó. Então, é uma situação que está expressa. Então, ó, errada a nossa segunda questão. Belezinha? Ó? Errada a segunda questão. Você tem que tomar cuidado, pessoal, com esse tipo de questão. Muita gente fala assim para mim, professor, questão da CESP é simples, né? Se tiver uma negativa na questão, é sinal que a questão está errada. Cuidado com isso. Nem sempre vai estar. Agora, essas situações ligadas a prazos, horários, quando a gente deixa uma questão muito absoluta, tem grande tendência a estar errada, né? Quando a gente não relativiza uma questão, né? Deixa ela muito absoluta, grande chance dessa questão estar errada. Mas, pelo amor de Deus, tu não vai com isso na cabeça, não, tá? Isso é último caso, é última rácio. Você pensar nisso, tá? Em último caso mesmo, beleza? Você não vai ficar levando isso para a sua prova, não, que pode ser que você erre por uma besteira, por uma bobagem. Questão de número 3. Olha a questão de número 3 aí. É possível a instauração de novo inquérito policial militar nos casos de arquivamento de inquérito anterior se sugerirem notícias novas, provas em relação ao indiciado, ao fato ou à terceira pessoa, desde que respeitados a coisa julgada e os casos de extinção de punibilidade. Professor, é possível a instauração de um novo inquérito policial militar nos casos de arquivamento de inquérito anterior se surgirem notícias de novas provas em relação ao indiciado? Vamos lá. Aqui é um tipo de questão que a gente precisa tomar cuidado, certo? Primeiro eu tenho que entender o que a banca está trabalhando em relação a isso, certo? Já vou adiantar para você, tá correto.
Tá correto, tá? É exatamente o que o próprio CPPM ele vai trazer expresso. Beleza? É exatamente isso. Só que vamos lá. O arquivamento do IPM, ele não vai ter ali aquela famosa coisa julgada material. Tá? Beleza? Então, o arquivamento do IPM, aí aqui é importante você lembrar, isso aqui já caiu em prova, tá? O arquivamento, certo, do CPPM, o arquivamento do CPPM, do IPM, propriamente dito, previsto aqui dentro do Código de Processo Penal Militar, ele não faz coisa de julgado material. Não faz coisa julgada material. Você tem que lembrar disso, tá? Professor, o que que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho novas provas, ó, surgiram aqui novas provas. Se eu tenho novas provas, pode ser feita a sua reabertura. Se eu tenho novas provas, pode ser feita a sua reabertura. Certo? Surgiu novas provas, pode ter ali a sua reabertura. Tá? Então, entenda isso. Beleza? Professor, agora essas novas provas, é em relação a quê? Pode ser só o indiciado, e isso caiu recente, tá? A banca falando que essa nova prova só podia estar relacionada ao indiciado. Excluiu, por exemplo, um terceiro ligado que está ligado àquela situação. Excluiu, por exemplo, aí a situação ligada ao próprio fato, à própria circunstância que aconteceu. Pessoal, não é só o indiciado, é ao fato e é uma terceira pessoa que esteja ligada àquele fato. Então tu lembra, ó, o que vai encaixar aqui? O que vai encaixar aqui? A gente encaixa essas novas provas, possibilidade de reabertura em relação ao indiciado, próprio fato também, ou a uma terceira pessoa envolvida. É envolvida nesse fato. Tá, ó, vou colocar aqui também o fato. Nesses casos aqui, eu posso ter ali uma abertura, tá? Agora tu lembra, tem que respeitar os aspectos relacionados à coisa julgada, já que não faz coisa julgada material, e os casos de extinção de punibilidade, certo? Portanto, ó, a terceira questão está o quê, professor? Ela está perfeita, ela está correta, beleza? Tranquilo? Então, esse tipo de situação, você tem que pegar nos detalhes. Vai pegando os detalhes para a banca não trocar na hora da tua prova. Vem comigo. Vem comigo. Bora lá. Professor, o que mais? Bora para a quarta. Olha a quarta questão na sua tela. Acompanhe. Se liga. O tempo em que o acusado permanecer em menagem, quando esta for concedida em sua própria residência ou em cidade distinta do local da prisão, deve ser integralmente computado no cumprimento da pena eventualmente aplicada. Aí vem aquela máxima. Professor, menagem é prisão? Não, tá? Não é. É como se fosse uma custódia, aí se liga porque a banca fala desse jeito, tá? É como se fosse uma custódia de confiança. É isso aí, é uma custódia de confiança. Professor, como assim custódia de confiança? Tu te liga, tá? Aqui, a gente não tem uma prisão propriamente dita. Eu estou confiando naquele determinado militar, tá? Você vai guardar assim, ó, para nunca mais tu esquecer na tua vida. Se a sua banca perguntar em relação, tá, a esse tipo especial, tá, que é a menagem, você vai lembrar que isso é uma exclusividade do direito penal militar. Tá, ó, vai guardando. Caso a banca pergunta, você lembra, ó, que é uma exclusividade do direito penal militar. Vai colocar, ó, exclusiva do CPPM. Certo? Beleza? Aqui a gente chama de espécie de prisão atenuada. É uma espécie de prisão atenuada.
ok? Ou também chamada de custódia de confiança. Custódia de confiança. Prisão atenuada ou custódia de confiança. Serve tanto para o militar quanto para um civil. Tá, ó. Militar, assim como civil. Agora tem um detalhe. Não fica em cela. Tá, ó. Não fica em uma cela. Por isso, ó, é uma prisão atenuada. Não fica em uma cela. Não fica em uma cela, tá? Vai ficar restrito a um determinado local, mas não vai ser em uma cela. Restrito a determinado local. Ok? Agora tem um detalhe, tá? Tem um detalhe. Esse instituto aqui, ele só cabe, certo? Ele só cabe se a pena máxima só cabe naqueles crimes em que a pena máxima não exceda 4 anos. Aqueles crimes em que a pena máxima não exceda 4 anos. Só cabe naqueles crimes em que a pena máxima aí não exceda 4 anos, tá? O juiz ele vai avaliar a natureza do crime, os antecedentes. Lembrando que se a banca citar aqui a figura do reincidente em relação à prisão atenuada aqui, né, ó, do homenagem, se a banca cita o reincidente, você é uma pessoa inteligente, você faz o quê? Você risca. Você risca, porque reincidente aqui não vai ter direito. Tá? Você risca. Reincidente aqui, ó, não vai ter direito. Ok? Guarda isso. Bora lá. Se essa prisão atenuada ela for concedida em residência, em cidade, fora de quartel, fora de navio, você concorda comigo que eu não tenho ali uma prisão propriamente dita? Ou seja, eu não tenho uma restrição de liberdade. Se eu não tenho uma restrição de liberdade, eu não posso contar aquele tempo para detração, tá? A diminuição ali em relação ao cumprimento da pena, para ir abatendo na outra penalidade. Então, não existe aqui nessa situação uma figura da detração. Aí, se você for reparar, ó, a questão fala assim, ó, que o tempo em que o acusado permanecer em homenagem, quando esta for concedida em sua própria residência ou em cidade distinta, deve ser integralmente computado no cumprimento da pena eventualmente aplicada. Pessoal, se está em residência ou em cidade distinta, não computa. Não computa nada. Imagine integral. Tá? Não computa. Não cabe nessa situação a figura da detração. Não cabe detração. Por quê, professor? Porque não tem restrição de liberdade. Só caberia se tivesse uma real restrição da liberdade, coisa que não tem aqui. Portanto, ó, quarta questão. Errado. Errado. Você está vendo como vai ficando fácil quando você vai pegando as dicas, vai pegando as informações? Vou voltar aqui para a telinha para você tirar o print dessa tela. Tira o print. Essas informações são muito, muito importantes e as bancas costumam confundir. Tira o print aí. Te dou 3 segundinhos a partir de agora para você tirar o print dessa tela. 3, 2, 1. Printou. Se não printou, printa depois. Bora lá? Bora lá? Bora para a questãozinha de número 5. Presta atenção, ó. Estando o indiciado preso, a conclusão do inquérito policial militar deve se dar no prazo de 20 dias, contados da data de instauração do inquérito, podendo tal prazo ser prorrogado por igual período. A gente está falando aqui, ó, de prazos de conclusão do IPM. Professor, o que é que eu tenho que saber em relação a isso daqui? Primeiro ponto, tá? Você tem que entender como que a banca está trazendo isso daqui. Aí, como que tu guarda? Tu vai guardar dessa forma. Essa forma aqui, ó. Eu tenho 20 dias. Se liga. Eu tenho 20 dias para o indiciado que estiver, ó, preso, tá?
contado aí a partir da sua ordem de prisão. Beleza? Eu tenho 40 dias, podendo ser prorrogado por mais 20 dias. Se o indiciado está o quê? Se o indiciado está solto, contado a partir da instauração do IPM. Aqui é contado da ordem de prisão. Contado da ordem de prisão, tá? O solto vai ser contado a partir da instauração do IPM. Contado a partir da instauração do IPM, certo? Aí o que tu lembra? Ainda tem aquelas situações do tempo de guerra, tá? Que é 5 dias mais 3 dias, mas isso só em tempo de guerra, certo? Quase não cabe porque é uma figura doutrinária, mas importante você saber. Se a gente vai falando em relação a crime de guerra. Crime de guerra. Aqui, você esquece isso daqui para essa questão, porque não foi citado, tá? Mas em tempo de paz, a gente tem aí esses critérios. Aí detalhe, tá? Aqui tanto faz. Esse daqui, os 5 dias mais 3 dias, tanto faz. Para o indiciado solto ou preso, tá? Aqui tanto faz. Aí a banca, ela fala que se tiver preso, ó, a conclusão do IPM deve ser no prazo de 20 dias. Preso é 20 dias? Aí olha aí, contado da instauração do inquérito, podendo tal prazo ser prorrogado por igual período. E aí, o que tu acha em relação a isso? Primeiro ponto, errado, tá? Ó. Primeiro ponto, é 20 dias? É 20 dias se ele estiver preso. Aqui, ó, a banca falou do preso, ó. A banca falou, se ele estiver preso. É 20 dias? É, tá aqui, ó. 20 dias se ele estiver preso. Aí ela bota assim, ó. Deve ser do prazo de 20 dias, contados a data da instauração do inquérito. Instauração do IPM, pessoal, é no caso dele estar solto. Podendo o prazo ser prorrogado por igual período, não cabe prorrogação, é 20 dias e ponto, tá? O CPPM nessa situação aqui, ele não cita a prorrogação. Aí tu vai me dizer que é difícil estudar processo penal militar. É só você ir pegando os pontos principais, as principais informações. Quinta questão, errado. Beleza? Olha a 6. Olha a 6. O inquérito policial militar somente pode ser instaurado em virtude de requisição do Ministério Público Militar ou decisão do STM. Cuidado para tu não confundir isso daqui com ação penal militar. Aqui a gente está falando do IPM, a gente está falando do inquérito policial militar, certo? Cuidado para tu não chegar e falar assim, ah, professor, tá errado, porque o senhor falou nessa aula que é só o Ministério Público Militar, né, pessoal? É errado? Tá, só não é por isso, tá? Por quê? Porque vamos lá, ó. A gente tem a ideia ligada aqui ao somente matando essa questão aqui, certo? Por quê? Não confundir aquilo que a gente falou. Aquilo que é promoção exclusiva do Ministério Público Militar é ação penal militar. Muito comum os alunos confundirem quando a banca pergunta. Ah, o professor disse nessa aula aqui, aí culpa o professor, né? Ah, o professor disse nessa aula, eu lembro, né? Que só podia ser promovido exclusivamente pelo Ministério Público Militar. Aquilo é ação penal militar. Aqui é outra coisa, é inquérito policial militar, é IPM. Eu não estou falando da ação penal militar, estou falando do IPM. O IPM ele não é só requisitado ali pelo Ministério Público, por decisão do STM, somente não. Tá errado, mas tá errado por conta desse somente aqui, ó. O erro está no somente. Por quê, professor? Errado, ó, errado. Porque não é somente aqui o Ministério Público Militar, não é somente aqui decisão do STM, cabe os dois, tá? Mas não é somente não. A gente tem várias, tá? Tem várias situações. Vamos lá, vamos citar aqui, ó. Tu lembra assim, ó. O erro é só isso, somente, tá? Vamos lá. De ofício. De ofício, professor. De ofício pode ser quem? De ofício pode ser pela autoridade que tomar conhecimento. De ofício, pela autoridade que tomar conhecimento. Pela autoridade que tomar conhecimento, tá? Por determinação de superior.
determinação de superior. Tá? Que é a ideia da ordem de superior hierárquico, né? Por requisição do MP ou em alguns casos especiais da própria Justiça Militar. No caso da Justiça Militar, ó, em casos especiais, casos específicos. Tá? No caso da Justiça Militar, em casos especiais, casos específicos. Beleza? Aí bora lá. Além disso tudo aqui, ó, são os que mais caem, esses daqui. A gente ainda tem a possibilidade de ser feito ali a pedido do ofendido. Somente tá errado, ó. Também cabe a pedido do ofendido. Certo? Também cabe por decisão do STM, também pode, ó. Por decisão do STM, pode. Também pode, tá? Beleza? Também pode, ó, além disso tudo, pode também por delatio criminis. Por notícia criminis. Delatio criminis também pode. Isso daqui vai ser feito por qualquer pessoa do povo, tá? Que vai levar ali aquela situação para conhecimento da autoridade competente. Então eu tenho aqui essas figuras e as bancas costumam confundir. Você que está assistindo essa aula, você não vai perder de forma nenhuma, tá? Então você lembra aqui essas situações. Anota aí. A gente já sabe que está errada a questão e bora para a próxima. Repito, tá? Não vá confundir isso daqui com a ação penal militar, que é promoção exclusiva do Ministério Público Militar, não, tá? Aqui é outra coisa, que é IPM, certo? Vem comigo, vem comigo. Tá ficando fácil, professor, tá ficando fácil. Beleza, fico feliz. Ó, 7. Questãozinho número 7, ó. O capitão que por designação conduzir IPM para apurar suposto crime militar praticado por um soldado poderá, no curso do inquérito, representar a autoridade judiciária militar para que seja decretada a prisão preventiva do indiciado. O capitão aqui, ó, ele está conduzindo o IPM. Tá? Se ele está conduzindo o IPM, certo? Se ele está aqui conduzindo o IPM, eu posso dizer que esse capitão, que foi designado, se foi designado é por portaria, tá? Já que é o início do IPM. Eu posso dizer que se ele foi designado, ele é um encarregado? Posso ou não posso? Posso, né? Aí o que tem aqui na decretação? Ó, a prisão preventiva. A prisão preventiva ela pode ser decretada de alguma forma, professor, em relação aí a esse capitão? Pode, pô. Então quer dizer que o encarregado, professor, ele pode decretar não, né? O encarregado ele pode ali, né, de alguma forma, solicitar a decretação, representar a autoridade judiciária ao juiz para que seja decretada a prisão preventiva? Pode ou não pode, professor? E aí? Pode. Pode sim. Quem decreta é o juiz auditor, tá? Ou o Conselho de Justiça, em situação colegiada, tá? Essa prisão preventiva ela pode ser decretada pelo juiz auditor. A banca fala, né? A doutrina fala por decisão monocrática. É só ele. Ou pelo Conselho de Justiça, que é uma decisão colegiada. Beleza? Tranquilaço? Aí a iniciativa aqui, que é o que a questão pergunta, né? A iniciativa pode ser a requerimento do Ministério Público, tá? Ou do encarregado e a representação do encarregado do IPM. Que até a banca falou, ó, representar. Cuidado para a banca não trocar isso daqui por requerimento. A representação por requerimento. Requerimento é para o Ministério Público. Representação é para o encarregado.
Tá? Cuidado para a banca não fazer essas trocas aí, porque senão, né, a questão ficaria errada, beleza? Aí só tem que seguir aqueles requisitos básicos, tá? Tem que ter a prova do fato, a materialidade, tá? Um indício suficiente que teve ali aquela autoria, o famoso fumus commissi delicti, tá? Mas nesse caso aqui da questão, tá perfeito, tá? Nesse caso da questão aqui, questãozinha correta, tá? Questãozinha aqui, ó, correta. 7ª questão, gabarito correto. Bora para 8. Vamos lá, ó. Se liga na 8. Quando estiver sujeito à prisão antes de condenação definitiva, o policial militar licenciado a bem da disciplina não perderá o direito de recolhimento a quartel ou prisão especial. Quando estiver sujeito à prisão, vamos lá. Cadê, meu Deus? É a 8? É a 8 ou é a 7? É a 8, né? É porque aí, pessoal, aparece para vocês riscado, né? Porque eu risquei na tela aqui. Aí, para mim, na tela, quando eu olho para a tela, tá sem risco. Aí eu me perco, às vezes, se eu estou na 7ª ou na 8ª questão, mas é na 8ª. Vamos lá, agora sim. 8ª mesmo. Simbora. Quando estiver sujeito à prisão antes de condenação definitiva, o policial militar licenciado a bem da disciplina não perderá o direito de recolhimento a quartel ou prisão especial. Pessoal, quando a banca vem falando assim, ó, quando estiver sujeito à prisão antes de condenação definitiva, o policial militar licenciado a bem da disciplina não perderá o direito de recolhimento a quartel ou prisão, a gente já sabe que tá o que é a questão, professor? Errada, tá? Perde o direito, sim, tá? Perde o direito, sim. E as bancas amam trabalhar essa situação aqui, tá? E vem um detalhe, né? Aqui é realmente perdendo aqui o aspecto do direito, tá? Perde aí esse direito, beleza? Então, tu guarda aí essa situação. As bancas costumam trocar na hora da prova, beleza? Então, questãozinho de número 8, professor. Questãozinho de número 8, errada, tá? Questão de número 8, errada. Bora para 9. Aqui é top, né? Questãozinha aqui de aplicação da Lei Penal Militar. Vamos lá, sempre cai também, tá? Se houver conflito, no caso concreto, entre normas do CPPM e as de direito internacional constantes de convenção ou tratado de que o Brasil seja signatário, será aplicado o CPPM. Teve conflito, teve confusão, briga, divergência, tá? Entre a norma do Código de Processo Penal Militar e de uma convenção ou de um tratado internacional, a questão disse que o Brasil seja signatário, tá? A questão fala que quem prevalece é o CPPM. Prevalece o tratado ou a convenção internacional. Tá, ó. Não vai ser aplicado o CPPM, não. Tá? Até mesmo em critérios de direitos humanos, tendo esse conflito, vai prevalecer a convenção ou o tratado, desde que o Brasil, ó, seja signatário. Nesse caso da questão, o Brasil é. Então, prevalece a convenção ou tratado, e não o CPPM. Logo, 9ª questão, ó, errada. Beleza? 9ª questão, errada. Olha a 10 para a gente finalizar. Serão aplicadas as normas do CPPM a bordo de navios de propriedade privada, independente de onde se encontrem, desde que estejam sob comando militar ou militarmente ocupados por ordem de autoridade militar competente. Professor? Mas isso daqui tá certo, professor? Isso daqui vai estar certo, professor? Aqui está dizendo propriedade privada, professor. Aí eu acho que está errado, professor. Propriedade privada, eu não acredito não num negócio desse, né? E aí, o que você acha? Você acha que mesmo que seja de propriedade privada, mesmo que seja ali de propriedade privada, a gente pode dizer isso daqui? Pessoal, a gente tem aqui o território por extensão, né? É tipo assim, o navio é como se fosse um pedaço do nosso país, desde que siga essas regras aí. Tá? Eu posso pegar um navio aqui, brasileiro, militarmente ocupado, e jogar no mar da França. É como se eu tivesse recortado um pedaço do mapa do Brasil e jogado lá. Tá? O território é nosso naquele navio. Tá? Ainda que esse navio seja de propriedade privada. Desde que, independente de onde se encontrem, tá? Desde que esteja militarmente ocupado ou sob comando militar, que é o que a questão falou. Então, sim, é considerado nosso território por extensão. 10ª questão. Correto. Tá? 10ª questão, correto. Show de bola, tranquilaço.
Você está vendo como é fácil? Você está vendo como é simples? Essa é a minha missão, simplificar ao máximo aqui o direito processual penal militar para vocês. Assim, a gente encerra mais uma super aula, tá? A gente encerra aqui essa aula trabalhando essas questões, resolvendo essas questões recentes, tá? Tem questão aí no meio, inclusive que é de 2026, mas a maioria das questões 25, 26, para você ver que dá para acertar a questão na sua prova. Foi uma honra estar com vocês nessa Operação PM Alagoas, tá? Espero que a gente se encontre bastante aí durante a nossa preparação. Me chamo Gabriel Santos, sou policial militar do estado do Ceará. Eu sei o que se passa, eu sei como é doído, mas eu garanto para você que se você continuar, uma hora vai chegar a sua vez. É a hora que você olha para trás e vê que tudo vale a pena, tá? Se possível, deixa o like nessa aula aqui. Se não for pedir demais também, segue lá nas redes sociais que nós estaremos juntos até depois da posse. Beleza? Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Valeu e tchau, tchau. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!